Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o nosso 41º encontro do terceiro livrinho, Os Atos do Penitente, a Satisfação. Meditaremos sobre esse tema na noite de hoje. Que nós possamos pedir a luz do Espírito Santo sobre todos nós, sobre o Claudinei e as pessoas que estarão conduzindo esse estudo, para que eles sejam iluminados no falar e em tudo que vai ser transmitido nessa noite. Pedimos também que o Espírito Santo abra os nossos ouvidos, o nosso coração, a nossa mente, para acolher as palavras que ouviremos nessa noite. Bem como que nós possamos ter um coração contrito diante do Senhor, para que possamos nos colocar puros, dignos de receber as promessas de Cristo, como nós sempre pedimos em nossas orações. Que o Espírito Santo, nesse momento, desça sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, afaste para longe de nós todo o mal, tudo que possa nos afastar de Deus. Que nós possamos, nesse momento, colocar todas as nossas preocupações no coração sagrado de Jesus, Ele que conhece as nossas lutas, as nossas dores, e que nós possamos confiar cegamente na proteção dEle, pois Ele está conosco, pois o olhar do Senhor está atento, olha para o nosso coração e deseja nos curar, nos perdoar, nos acolher. Que nós possamos aprender dele. Vinde a mim todos aqueles que estão cansados, e eu vos aliviarei. Se o dia foi difícil, se foi pesado no dia de hoje, que nós possamos entregar ao Senhor todas as nossas lutas, angústias, dores. Se você se encontra triste no dia de hoje, se sentindo só, essa palavra é para você. Você não está sozinho, porque os olhos amorosos do Senhor estão atentos sobre você. E nós possamos, assim, pedir que o Espírito Santo nos conduza, que a Virgem Maria, nossa perfeita advogada, esteja sempre de prontidão e de joelhos pelas nossas necessidades, para apresentar a Jesus, e que nós sejamos dignos de receber dele a misericórdia, a cura, o perdão e tantos milagres que nós pedimos para o Senhor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Peçamos também a intercessão da Virgem Maria, pois onde nós rezamos a Ave Maria, esmagamos a cabeça da serpente, a serpente do ciúme, da inveja, da maldade do mundo. Que nesse momento possamos rezar em voz alta dentro da nossa casa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos conduza, nos ilumine e que a luz esteja contigo, Claudinei, que vai partilhar conosco esse encontro tão importante para a nossa edificação.
Ai, bom, Vânia, tô te vendo, não tinha te visto, recuperou bem de saúde, rezei por você, querida. Graças a Deus, muita gratidão. Que bom vê-la assim, firme e forte aqui conosco de novo. Graças a Deus. Bem? Amém. Ney, é com você, meu querido. Estão me ouvindo bem? Né? Daí? A Sônia vai cantar para introduzir esse nosso encontro. Sônia? A Sônia também está com a garganta ruim também. Você consegue cantar, Sônia? Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi. Dona nobis pacem, dona nobis pacem. Agnus Dei é Cordeiro Santo de Deus, Cordeiro Santo de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro Santo de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro Santo de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz instante, hoje e sempre. Amém. Amém. Queremos também acolher o Padre Marcos. Minha bênção, Padre Marcos. Seja muito bem-vindo conosco. Que a gente possa, então, passar por Claudinei para ir iniciando. Depois o Padre Marcos nos dá a bênção e nos ajuda aí com a conclusão. Claudinei, contigo. Ok. Boa noite a todos, novamente. Eu sou o Claudinei, aqui de Rosana, né, do Cenáculos Anjos da Misericórdia de Rosana, da Diocese de Presidente Prudente. E estamos aqui hoje para fazer esse último encontro, né, sobre essa série de encontros que nós vimos aí falando, conversando sobre o sacramento da penitência. Então, nós vimos lá, né, sobre o próprio sacramento da penitência, nós vimos o ministro da reconciliação, o sacerdote, a presença de Cristo no sacerdote durante o sacramento, né? Vimos também que nós precisamos de um bom exame de consciência, que é investigar a nossa consciência, a nossa vida, os nossos atos, ações e omissões para fazer uma boa confissão. Precisamos de arrependimento, precisamos de contrição, e vimos isso também aqui, né? Para uma boa confissão, aliás, para a validade da confissão, é necessário que nós estejamos arrependidos. E no encontro passado, nós discutimos e refletimos sobre a confissão propriamente dita, e hoje vem a última etapa desse processo de reconciliação com Deus, que é a satisfação. Então, hoje falaremos da satisfação. Foram vários encontros, né, trabalhando o sacramento da confissão, e se a gente se atentar, nós terminamos o livro 2, falando do sacramento da comunhão, trabalhando o sacramento da comunhão, e depois iniciamos o 3, com o sacramento da confissão. São dois sacramentos que nós sabemos que andam juntos, e são os sacramentos especialmente, né,
os sacramentos mais voltados à misericórdia de Deus. A presença de Deus, de Jesus na Eucaristia, que nos santifica, e também o sacramento da reconciliação, o sacramento da confissão. Então, hoje falaremos dessa satisfação por estar novamente em união com Deus e com os irmãos. Afif, alguém vai fazer leitura ou eu mesmo leio? A Ângela vai ler, ela já está presente, Ângela. Boa noite. Sagrada Escritura. Livro de Joel 2, 12, 13. Por isso, agora ainda, oráculo do Senhor, voltai a mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos de luto. Rasgai vossos corações e não vossas vestes. Voltai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é bom e compassivo, longânime e indulgente, pronto a arrepender-se do castigo que inflige. Muito bem, meu irmão, minha irmã, nós já começamos, então, com uma forte passagem, né, da Escritura, ainda do Antigo Testamento, onde Deus vem dar algumas instruções através do seu profeta, pedindo ao povo jejum, lágrimas e gemidos de luto. Nós estamos falando do sacramento da confissão, para esse sacramento, de fato, ter efeito sobre a nossa vida, para que ele, de fato, seja remédio para a nossa vida, para que, de fato, ele traga essa satisfação que falaremos hoje, durante esse encontro. Nós precisamos estar, de fato, arrependido. Nós precisamos de jejum, de lágrimas, de gemidos de luto. Mas Deus vai dar uma instrução ao povo muito forte, muito profunda. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Durante alguns profetas, né, Deus vai insistir nessa fala, porque era costume daquele povo, diante do reconhecimento que pecou contra Deus, rasgar as próprias vestes, né? Nós vamos ver Davi fazendo isso, quando ele percebe que errou contra Deus, ele rasga suas vestes. Nós vamos ver o povo de Nínive se cobrindo de cinzas. Nós vamos ver o povo sacrificando animais pelos seus pecados. E Deus, através do profeta, vai dizer: rasgai o seu coração, os vossos coração, e não as vossas vestes. Então, nós precisamos, de fato, de arrependimento. Nós precisamos, de fato, de um coração sincero para com Deus. Nós precisamos, de fato, reconhecer as nossas culpas e entregar esse coração rasgado a Deus. Rasgar, de fato, diante de Deus, o nosso coração, para que Ele possa nos curar fisicamente e espiritualmente, para que Ele possa vir de encontro às nossas falhas, às nossas limitações. Então, o profeta vem dizer aqui que essas cerimônias externas são até necessárias, mas o que de fato agrada a Deus é um coração sincero diante dele. Mesmo que nesse coração tenha só miséria, mesmo que nesse coração tenha só ofensas, mesmo que nesse coração tenha só coisas que não agradem a Deus, nós devemos rasgar esse coração e colocá-lo diante de Deus. E o profeta termina a fala, né? O profeta é aquele que fala por Deus, vamos dizer assim, que Deus fala por ele, na verdade, e Deus vai dizer: porque o vosso Deus e Senhor é bom e compassivo, é indulgente e pronto a arrepender-se do castigo que teria pronto para cada um de nós. Portanto, meu irmão, minha irmã, Deus é bom.
e ele é capaz de retirar os castigos, mas nós precisamos rasgar o nosso coração. Catecismo. Catecismo da Igreja, 1459. Muitos pecados prejudicam o próximo. Há que fazer o possível por reparar esse dário, por exemplo, restituir as coisas roubadas, restabelecer a boa reputação daquele que foi caluniado, indenizar por ferimentos. A simples justiça o exige. Mas, além disso, o pecado fere e enfraquece o próprio pecador, assim como as suas relações com Deus e com o próximo. A absolvição tira o pecado, mas não remedeia todas as desordens causadas pelo pecado. Aliviado do pecado, o pecador deve ainda recuperar a perfeita saúde espiritual. Ele deve, pois, fazer mais alguma coisa para reparar os seus pecados, satisfazer de modo apropriado ou expiar os seus pecados. A esta satisfação também se chama penitência. Muito bem, meu irmão, minha irmã, o Catecismo da Igreja Católica vem nos propor algo que é extremamente necessário nessa reconciliação com Deus e com os irmãos. Percebam, meu irmão, minha irmã, que lá, para a gente, foi falado isso aqui nos encontros anteriores, né? Para a gente saber se a gente cometeu um pecado grave, o ponto de referência é os mandamentos. Mas se a gente olhar os mandamentos de Deus, dado lá no Sinai a Moisés, nós vamos perceber que 2 ou 3 dizem respeito mais propriamente à nossa relação com Deus. E os demais, a sua grande maioria, vai dizer respeito à nossa relação com o próximo. Ora, se eu ofendo meu irmão, se eu, dentro dessa relação com o meu próximo, cometo coisas que vão ofender ou prejudicar o meu irmão, por que isso ofende a Deus? E por que isso é pecado, então? Porque o meu irmão é imagem e semelhança desse Deus. O meu irmão é templo do Espírito Santo, portanto, pecar contra o próximo é também pecar contra Deus. E o Catecismo da Igreja vai dizer que durante o sacramento da confissão, os nossos pecados são perdoados, porém não nos retira a obrigação de, ao menos, tentar reparar os danos que os nossos pecados cometeram, principalmente contra o nosso irmão. Ao menos mitigar, ou seja, diminuir os efeitos desse pecado na vida do irmão. O Catecismo vai até exemplificar, né? Restituir as coisas roubadas. E nem sempre essas coisas roubadas são coisas físicas, né? Concretas, palpáveis. Muitas vezes eu roubo a dignidade do meu irmão, eu roubo a alegria do meu irmão, eu roubo a felicidade, o bem-estar do meu irmão, eu roubo a fé do meu irmão, porque cometi um pecado contra ele. O pecado da língua, o pecado da maldicência, o pecado da falta de exemplo, da falta de testemunho. Talvez com o meu contra-testemunho, eu roubei a fé do meu irmão, eu roubei a alegria do meu irmão, eu roubei o caminhar de santidade do meu irmão. O Catecismo está dizendo que como um ato concreto, e nós chamamos isso de penitência,
nós devemos tentar reparar os prejuízos causados, especialmente ao irmão, ao meu próximo. Então, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados, né? E muitas vezes nós não nos atentamos a isso. Vou lá à confissão, confesso o meu pecado, digo lá ao sacerdote que eu prejudiquei ao meu irmão, ele passa ali uma penitência, talvez de oração, ou alguma outra penitência de jejum, e eu faço, mas eu não me atento que eu preciso também pedir perdão ao irmão, eu preciso tentar reparar os danos que eu causei ao meu irmão. A confissão, né, o sacramento da confissão nos traz satisfação, mas esse gesto concreto também nos leva à satisfação e aquele sentimento de verdadeiramente ter o nosso pecado perdoado. E mesmo que o irmão não, de repente, nos ofereça o seu perdão pelo prejuízo que nós praticamos contra ele, nós sabemos que nós cumprimos o nosso dever. Pedimos perdão a Deus e pedimos perdão também ao irmão e tentamos reparar esses danos. E depois de tudo isso, aí é com Deus, é a ação de Deus na vida desse irmão, na nossa vida. E de fato nós sentiremos, nós nos alimentaremos dessa satisfação se cumprirmos todo esse rito que nos é proposto dentro do sacramento da confissão. O Diário de Santa Faustina. Diário número 68. O sacerdote com quem me confessava me disse: vejo na irmã graças especiais e estou completamente tranquilo a seu respeito. Por que a irmã se atormenta tanto? Contudo, naquele momento, eu não compreendia isso. Por isso, admirava-me muito quando, por penitência, me mandava rezar o Te Deum ou o Magnífica, e algumas vezes ter de correr depressa pelo jardim ao anoitecer, ou rir em voz alta 10 vezes ao dia. Ficava muito admirada com tais penitências, mas esse sacerdote não me ajudou muito. Evidentemente, Deus queria que o glorificasse por meio do sofrimento. Santa Faustina aqui, ela faz uma narrativa, né? Onde, durante a confissão, o sacerdote não deu uma longa penitência a ela, não impôs uma grande penitência a ela. E Santa Faustina, acostumada, né? Porque os religiosos se confessam constantemente, é uma prática muito constante na vida deles, acostumada com grandes penitências, né, grandes orações, De Deum e Magnífica, são orações, né, orações lindíssimas, muitas vezes isso era imposto a ela, ou outras penitências até estranhas a ela, mas que ela cumpria. Então ela se sente ali diante daquele sacerdote, quando ela diz que ele não me ajudou muito, porque ela estava acostumada e gostava de grandes penitências, né? E aí ela vai dizer que Deus, no pensamento dela, né, Deus prefere que ela glorifique a Deus por meio do sofrimento, esse sofrimento de viver uma penitência mais forte em razão do perdão desses pecados. Nós precisamos entender, diante disso que ela coloca, que o sacerdote ali é em persona Cristo, ele é a pessoa de Cristo. Muitas vezes também, eu creio que já aconteceu com todos, né, aqui, nós saímos da confissão com esse sentimento também. Ora, o sacerdote não me deu penitência, às vezes ele nem manda rezar, né?
ou às vezes manda refletir um salmo, uma leitura, e você sai com aquela sensação, mas tão pouco, né? Eu queria fazer uma penitência maior. Mas, de fato, isso vem de encontro à leitura da Sagrada Escritura, onde o profeta vai dizer: rasgue diante de Deus o seu coração e não as suas vestes. Então, o sacramento da confissão por si só, ele já é algo extraordinário, já é Deus agindo na nossa vida, e muitas vezes o sacerdote vai enxergar ali o nosso verdadeiro arrependimento e o fato de que diante daquela confissão, a alma verdadeiramente rasgou o seu coração, e por isso ele não impõe grandiosas penitências, né? Fortes penitências, e a gente sai com essa sensação de que nós precisávamos ter uma penitência maior. Claro que a penitência, ela é extremamente necessária para a alma, né? O jejum, a oração, a vida de oração, a vida de renúncia, né? Os pequenos sacrifícios e o jejum é extremamente necessário para o amadurecimento da alma. Mas tudo isso só tem verdadeiro sentido quando a alma verdadeiramente rasga o seu coração diante de Deus, especialmente no sacramento da confissão. Por isso nós devemos, né, fazer as nossas penitências, devemos cumprir os pequenos sacrifícios, especialmente quando vem da boca de Jesus por meio do sacerdote. Mas o que nós devemos preocupar, de fato, é se estamos rasgando o nosso coração diante de Deus, especialmente nesse sacramento, que é o sacramento da reconciliação. Continuemos. Esse sacerdote, Diário de Santa Faustina, 577. Uma vez, o confessor mandou que, por penitência, eu rezasse o Glória ao Pai. Isso tomava muito tempo, e por várias vezes eu começava e não era capaz de terminar, porque o meu espírito se unia com Deus, e eu não conseguia me manter atenta. Com frequência e sem querer, sou envolvida pela onipotência de Deus, e fico toda submersa em Deus pelo amor, e então não sei o que acontece em minha volta. Quando contei ao confessor que essa breve oração às vezes me toma muito tempo e não a consigo terminar, o confessor mandou que a recitasse já no confessionário. O meu espírito, porém, estava imerso em Deus, e apesar dos meus esforços, não conseguia pensar naquilo que queria. O confessor disse então: reze comigo. Repetia cada palavra, mas, ao pronunciá-las, o meu espírito mergulhava na pessoa que eu nomeava. Muito bem, uma passagem do diário, né? Uma passagem muito linda, muito profunda do diário, né? Santa Faustina relatando aqui, né, que durante as suas orações, especialmente nessa passagem, por conta de uma imposição do confessor, e ela teria que rezar o Glória ao Pai, que não é uma oração tão longa assim, né? Mas percebam que Santa Faustina narra algo que era comum na vida dela, e que ela narra em outras passagens também do diário, que durante a oração ela se deixava tomar pelo amor e a presença de Deus, e muitas vezes não conseguia terminar essa oração. Nós temos que distinguir aqui o que Santa Faustina está nos dizendo. Ela diz que essa falta de concentração na oração e não terminar a oração vinha por ser tomada pela presença e pelo amor de Deus, né? Muitas vezes a gente se distrai na oração e não consegue
finalizar as nossas orações, os nossos momentos de oração diária, e todo cristão, todo devoto, todo batizado, todo apóstolo da Divina Misericórdia, está lá no nosso estatuto, tem a obrigação de orações diárias, né? Para quem não tem o hábito, nós precisamos ter o hábito de oração diária. E nós precisamos nos concentrar na oração. Então, eu queria distinguir aqui que o que ela está narrando não é uma desconcentração na oração por conta dos pensamentos, de afazeres, de tumulto do dia e etc e tal, mas por conta do amor e a misericórdia de Deus que tomava conta dela. E ela faz essa narrativa bonita, né? Que nem mesmo o sacerdote narrando a oração para ela não conseguia se limitar no sentido de deixar o amor de Deus invadir o coração dela e ela perder, né, o foco naquela oração. Então, nesse sentido é bonito, porque ela se permite ser intensamente tomada pelo amor de Deus, mas a distração por outras razões na oração deve ser evitada, né? Então, que nós tomemos o exemplo de Santa Faustina aqui, que durante as orações permitia que o amor de Deus a envolvesse e a tomasse e viesse toda essa satisfação na presença do amor misericordioso de Deus. Continuemos. Diário número 817. Quando comecei a refletir que já não me confessava há 3 semanas, chorei vendo os pecados da minha alma e certas dificuldades. Não me tinha confessado porque as circunstâncias não o permitiram. Quando houve confissão, eu estava de cama nesse dia. Na semana seguinte, a confissão era pela manhã e eu fui antes do meio-dia ao hospital. Porém, esta tarde, Frei András entrou no meu quarto e sentou-se para me ouvir em confissão. Antes disso, não trocamos nem mesmo uma palavra. Fiquei imensamente feliz, porque eu desejava muito me confessar. Desvendei toda a minha alma, como de costume. O padre respondeu-me a cada um dos pormenores. Eu me senti estranhamente feliz por poder dizer tudo. Como penitência, mandou que eu rezasse a ladainha ao nome de Jesus. Alô? Meu irmão, minha irmã, então nós temos aqui no Diário de Santa Faustina, talvez o ápice, né, desse encontro, talvez aquilo que tenha uma palavra mais forte para cada um de nós nessa noite. Primeiro que mais tarde, Santa Faustina começa narrando que ela está há 3 semanas sem se confessar e isso levou ela a chorar, isso levou ela a se desesperar, isso levou ela a entrar numa crise por conta de não poder se confessar. Detalhe que nós precisamos prestar atenção. Ela estava doente, acamada, e essa era a razão por qual, durante essas 3 semanas, ela não pôde se dirigir ao confessionário e se confessar. Percebam que o coração de Santa Faustina se mostra abatido, se mostra apertado, porque ela não pôde se dirigir ao tribunal da misericórdia, que é o sacramento da confissão. Meu irmão, minha irmã, a igreja nos recomenda que nós nos confessemos ao menos 2 vezes ao ano, para a preparação do Natal e para a preparação da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo.
E muitas vezes, no dia que for marcado a confissão aí na sua cidade, você teve um compromisso, alguém chegou na sua casa, talvez naquele dia você estava muito cansado, saiu do trabalho em cima da hora, e por alguma razão você não foi à confissão. E também não procurou o seu sacerdote ou um outro sacerdote para se confessar. Muitas vezes, meu amado, minha amada, nós não temos essa consciência que Santa Faustina está narrando aqui, que nós não podemos e não devemos ficar longe da confissão. Eu dizia isso no retiro de domingo, né? Como o apóstolo da misericórdia, se diz apóstolo eucarístico da Divina Misericórdia, leva a misericórdia para o próximo, faz os seus trabalhos, atua como um agente da Divina Misericórdia na vida da comunidade, na vida dos irmãos, e está longe do sacramento da Eucaristia, está longe do sacramento da confissão, e o apóstolo da Divina Misericórdia, ou postulando a apóstolo da Divina Misericórdia, você que está aí se preparando para se consagrar, você que é consagrado, não tem essa consciência que necessita do sacramento da confissão, não tem essa consciência que necessita da presença real de Jesus na Eucaristia. E nós, apóstolos da Divina Misericórdia, não devemos simplesmente cumprir o preceito de se confessar para o Natal e para a Páscoa. Não, meu irmão, minha irmã. Nós devemos procurar sempre o sacramento da confissão, reconhecendo aquilo que nós pregamos, que somos miseráveis diante desse Deus que é 3 vezes santo. Nosso coração deve se apresentar apertado quando nós não conseguimos nos confessar. Nós precisamos do sacramento da confissão para que Deus perdoe os nossos pecados, para que os nossos trabalhos da misericórdia possam render bons frutos aos céus. Porque se nós estivermos levando a misericórdia de Deus sem estar na graça, talvez nós não conseguiremos ser canal de graça. Por isso, meu irmão, eu convoco você a acolher essa palavra no seu coração. Santa Faustina estava 3 semanas, não era 1 mês, 2 meses, 6 meses, sem se confessar. E o seu coração estava contrito, apertado, a ponto de o seu organismo físico não suportar aquela dor e ela externar essa dor através do seu choro. Porque ela precisava do consolo e do perdão do nosso Senhor Jesus Cristo. E toda alma que entende a misericórdia de Deus sabe que nós precisamos constantemente do sacramento da confissão. E Deus é tão bom que diante daquilo ele manda o Frei András até a cela, né, o quarto de Santa Faustina, porque ela estava acamada e aí ela se confessa. Olha que maravilha! E depois dessa confissão vem o que nós estamos falando hoje, a satisfação. Porque quando nós cremos verdadeiramente que Deus é misericordioso e quando o nosso coração está verdadeiramente contrito, arrependido, então nós somos uma alma, uma criatura entregando a nossa miséria a esse Deus que é um Deus de misericórdia. E Deus não nega a sua misericórdia àqueles que se apresentam de coração puro diante dele, diante do sacramento da confissão. E aí ele derrama a sua misericórdia. E quando Deus derrama a sua misericórdia, nós somos libertados do pecado e do peso, e nós vamos então ser preenchidos pela satisfação de saber que somos pecadores, mas que temos um Deus que nos perdoa. Continuemos.
quando eu queria apresentar a dificuldade que teria para rezar essa ladainha, levantou-se e concedeu-me a absolvição. De repente, uma grande claridade começou a envolver a sua figura. E vi que não era Frei András, mas Jesus. Suas vestes eram brancas como a neve. Desapareceu imediatamente. De início, fiquei um pouco perturbada, mas em seguida, uma espécie de paz invadiu a minha alma. Percebi que Jesus ouvia em confissão como os confessores, mas durante essa confissão, uma coisa estranha tomava conta do meu coração e eu não podia compreender de início o que isso significava. Isso. Essa é a continuação, né, do 817, onde vai nos trazer e reafirmar novamente o que nós já ouvimos nos encontros anteriores, né, principalmente como quando falou do sacerdote como instrumento da misericórdia de Deus, o instrumento da penitência, né, do sacramento da penitência, que é o sacerdote. Então, Santa Faustina ali percebeu um clarão em volta do Frei András, né, e percebeu que era o próprio Cristo. Porque é isso de fato que acontece. A gente viu isso na Eucaristia, a gente está vendo isso aqui na confissão. De fato é o que acontece, meu irmão, minha irmã. Nos sacramentos é o próprio Jesus que está presente. Por isso nós não podemos nos prender à humanidade do sacerdote que nos atende. Talvez um dia isso passou pela sua cabeça, ou talvez aconteceu na sua vida, de dizer, olha, Ney, eu sinto muito, mas o meu sacerdote comete mais pecados do que eu. Meu irmão, minha irmã, se algum dia você externou isso, ou pensou isso, saiba que você já pecou. Porque todo aquele que se põe no lugar de Deus para julgar o próximo, comete um pecado. Porque o julgar é só de Deus. É uma das primeiras ordens de Deus para o povo de Deus. O julgar é meu. Sou eu quem julgo. A vocês cabem oração e intercessão pelo irmão. Então, quando nós sabemos do pecado do irmão, do nosso sacerdote, que seja, nós devemos nos colocar ainda mais intensamente em oração. Então, Santa Faustina vem relatar aqui o que nós sabemos pela fé, que durante a confissão, quem está lá é o próprio Jesus, in persona Cristo, na pessoa de Cristo. Continuemos. 1791. Pedi hoje ao Senhor que se dignasse instituir-me sobre a vida interior, porque por mim mesma não posso compreender nem pensar nada de perfeito. E o Senhor me respondeu: fui teu mestre, sou e serei. Procura fazer com que o teu coração se assemelhe ao meu coração, manso e humilde. Não reclames nunca os teus direitos. Suporta todas as vicissitudes da vida com grande serenidade e paciência. Não te defendas quando toda vergonha recair sobre ti injustamente. Permite que triunfem os outros. Não deixes de ser boa quando perceberes que estão abusando da tua bondade. Quando for necessário, te defenderei eu mesmo. Sê grata pela menor graça minha, porque essa gratidão me obriga a conceder-te novas graças. Isso é o 1701, né? E
o Santa Faustina nos dizendo aqui uma proposta que Jesus nos faz nessa noite, né? Uma proposta forte e muito difícil. Santa Faustina dizendo ali que ela começava a refletir no seu interior, né? Tudo aquilo que ela ainda precisava mudar, mas que ela não conseguia chegar aí a um discernimento sobre isso. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, isso foi falado lá no encontro da contrição. A palavra de Deus, quando ela vem para nós, né, seja numa celebração, num retiro, num grupo de oração, no cenáculo da misericórdia, seja, ou se eu abrir a minha palavra para ler, onde quer que eu esteja, quando a palavra de Deus nos vem, ela nos vem para trazer luz. Luz sobre Deus e luz sobre mim mesmo. Meu irmão, minha irmã, se diante da palavra de Deus você não se questiona, não questiona o seu viver, o seu caminhar, então há algo errado na sua relação com Deus. Porque a palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é verdade. E onde a palavra de Deus é colocada, as trevas se dissipam, os erros e as mentiras aparecem. Então, o exercício que Santa Faustina está fazendo aqui, nós precisamos fazer todo dia. O que em nós ainda precisa ser mudado para que Deus de fato reine, para que de fato eu caminhe a passos largos pela santidade, na santidade, para que de fato eu caminhe para a alegria eterna ao lado desse Deus. E aí Jesus vai responder a ela, olha, seja humilde e tenha um coração manso e humilde como o meu. Trabalhe para que seu coração seja manso e humilde como o meu coração é. E aí ele vai fazer uma proposta que é linda, né? Eu gosto muito dessa proposta, dessa parte do diário, mas ao mesmo tempo ela é muito forte, muito difícil, né? Não reclames de nada, não murmure, não queira fazer justiça com as suas próprias mãos, eu mesmo te defenderei, haja com paciência, olha a dificuldade, né? Em meio às nossas tribulações, em meio à nossa correria do dia a dia, tenha paciência, não se desespere diante das tribulações, não reclames tanto, não murmure tanto, eu estou vendo tudo e na hora certa eu intercederei por ti. Muitas vezes, diante do pecado, a gente age assim, né? A gente quer murmurar, quer discutir. Quando o irmão nos ofende, a gente quer devolver a ofensa. Quando a gente está irritado, tribulado, a paciência falta e a gente acaba agindo e pecando e ofendendo o irmão e a Deus. A nossa humanidade é assim. Então, Deus, o sacramento da penitência, a palavra tem que nos trazer luz para que nós possamos caminhar de fato e a passos largos para a santidade. Continuemos. Acho que é o fim, né? Essa seria o fim, né, Ângela? Muito obrigado Sim. Pela sua dedicação, e pela sua leitura. Deus é contigo, viu, minha irmã? Creia em Deus, tenha fé, e Ele está olhando o seu caminhar, e Ele ama muito o seu coração, tá bom, Ângela? Eu queria procurar todos agora que nós fechássemos o coração, fechássemos os olhos, né, e abrisse o nosso coração por um pequeno instante. Feche seus olhos onde você está, abra o seu coração a Deus onde você está agora e respira fundo. Respira bem fundo pelo seu nariz e solta pela boca. Vamos respirar mais uma vez. Respira bem fundo pelo seu nariz e solta pela sua boca. Sinta no seu coração agora, meu irmão. Sinta no seu coração, minha irmã, a presença de Deus. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração e sinta o seu coração queimar. Seu coração vai começar a queimar. É Deus dizendo para você, eu te perdoo.
Cada batida do seu coração é um eu te perdoo de Deus. Perceba, meu irmão, minha irmã, que apesar da nossa miséria, apesar da nossa pequenez, apesar da nossa correria, as nossas tribulações, a nossa falta de paciência, a nossa inconstância na fé, Deus, Ele derrama a sua misericórdia em cada um de nós. Respira novamente bem fundo, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Cada respirar nosso, meu irmão, minha irmã, é Deus te dizendo, é Deus me dizendo, eu te perdoo, eu quero você para mim. Por isso, meu irmão, tenha satisfação, deixa a satisfação de Deus tomar conta do seu coração agora, vai começar a arder bastante o seu coração, é a satisfação de Deus no seu coração, e Ele está dizendo, eu sei dos seus erros, eu sei o tempo que você está afastado da confissão, eu sei tudo que você tem feito, muitas vezes, no automático, se esquecendo de mim, se esquecendo da minha graça, mas eu estou contigo. E agora eu te digo, meu filho, eu te digo, minha filha, encoste a sua cabeça no meu peito e descansa, porque eu sou o Deus da misericórdia, eu sou o Deus do perdão, por isso toma posse da satisfação que eu te dou agora, nesse momento. E permita que essa satisfação traga no seu coração a minha paz, traga no seu coração o meu conforto, o meu alívio, e transforme o seu coração manso e humilde, assim como é o meu coração. A maior ofensa que a alma pode fazer a Deus é não acreditar na sua bondade, na sua misericórdia. Pois eu te convoco agora, meu filho, a minha filha, a tomar posse dessa misericórdia e deixar o seu coração cheio da graça de Deus. Amém? Amém. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Vamos à partilha agora, né, Fifi? Sim, a partilha, a primeira ficou com a Vânia, depois a segunda está com a Thelma. Oi, Vânia, boa noite, querida. Fique à vontade. Boa noite a todos. Nós acabamos de viver nesse domingo Pentecostes. E tem uma passagem na Bíblia que nos diz o seguinte: eu vos digo, com água eu batizo, em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais digno de carregar seus pecados, ele vos batizará no Espírito Santo em fogo. Está em Mateus 3:11. Então, nossos pecados, a penitência é tudo aquilo que Jesus nos mostra, que vai nos salvar, que vai banir da nossa vida o pecado. Na semana passada, eu contei um testemunho meu, vivido no hospital, mas eu não contei para vocês o que eu havia confessado para o padre que foi lá, 3h da tarde. Uma pessoa muito próxima a mim, e um dia, conversando comigo, poucos dias antes de eu ser internada, ela me disse assim: eu odeio católico. Católico é hipócrita, católico é mentiroso, católico não vive nada que fala, católico se tranca no quarto para rezar
mas isso tudo é mentira. E isso machucou muito meu coração, porque era uma pessoa muito próxima a mim, muito, muito. Não só machucou meu coração, como eu fiquei ofendida. E, de repente, meus irmãos, eu não perdoei aquela pessoa, porque não falou só de mim, falou de todos os católicos. E aquilo me machucou demais. E quando o padre chegou no hospital para me dar unção dos enfermos, para me confessar, então foi o primeiro pecado que eu contei para ele, eu não perdoei. E quando eu olho para ela, eu sinto dor, era quase como um desprezo. Aí o padre me perguntou assim, qual a penitência que a senhora acha que eu tenho que dar para a senhora? Eu falei assim, perdão, eu tenho que perdoar. A primeira coisa que eu vou fazer quando ela chegar, quando eu estiver com ela, eu vou falar assim, eu te perdoo. E você é a pessoa mais católica ainda do que sou, e pedir a Deus a sua conversão. Então, gente, daquele dia, 4 dias após eu receber alta do hospital, no dia seguinte eu já estava sem o oxigênio. Então, a gente vê o quanto é importante a penitência, porque aquilo foi uma penitência que nem foi o padre que me propôs. Eu mesma propus essa penitência para mim, porque eu precisava de perdoar aquilo que tinha me machucado, estava me ferindo, e quando eu olhava para a pessoa, eu tinha raiva. Graças a Deus, isso aí foi abolido, viu, gente? Foi abolido da minha vida. E com a graça de Deus eu estou bem, e a gente vê o quanto é importante a penitência. Desde então, a penitência é uma orientação radical para toda a nossa vida. Um retorno a uma conversão para Deus de todo o coração. A penitência pode assumir várias formas. Reparação do mal feito, perseverança na oração, prática de boas obras, leitura e meditação de passagens bíblicas, vigília, jejum e esmola. E essa esmola também eu gostaria de abrir um parêntese. Não é o que a gente vai jogar no lixo na casa da gente, que a gente vai dar para aquele pobre coitado que passa na nossa porta. A gente tem que dar para ele aquilo que nos serve. O lixo é lixo. Isso não é agradável a Deus. Lamentavelmente, hoje em dia, a palavra penitência provoca mal-estar em muita gente. Entretanto, se consultarmos a Bíblia, os evangelhos, vemos que Jesus começa a sua pregação nos exortando a penitência. Fazei penitência, porque está próximo o reino de Deus. Rejeitar a penitência é rejeitar a pregação de Cristo. Os sinônimos, existem vários sinônimos para penitência. Contrição, castigo, pena, sofrimento, dor. Então, todas essas coisas são coisas que nós temos que refletir no nosso dia a dia. A penitência é vista como uma virtude necessária para poder carregar com alegria e aceitação
e aceitação ao Cristo, que é oferecido no dia a dia, na comunhão. A cruz está ali. Se olharmos para ela, nós vemos o quanto nós devemos a Ele. Quanta penitência nós teríamos que fazer para reparar tudo aquilo que Ele fez por nós. E tem uma frasezinha de Santa Teresa d'Ávila que eu gosto muito. Os que têm no coração a oração apanham água no poço, o que é muito trabalho. Então, é um oferecimento de penitência você ir buscar água no poço, porque é difícil, é pesado, mas é necessário. E esse oferecimento é uma coisa muito, muito agradável a Deus. Muito obrigada, meus irmãos, obrigada pelas orações. E hoje eu estou com o coração limpinho, tá? Amém, amém. Muito obrigada, Vânia. Nós que agradecemos. Esse testemunho seu é muito importante para todos nós. A gente sabe tudo que você passou e tudo que você alcançou na graça de Deus. Parabéns, viu? E muito obrigada. Thelma. Oi, boa noite a todos. Então, vamos lá. Eu fiquei com a segunda que diz: devemos ser fiéis em cumprir as penitências impostas pelo confessor. A penitência faz parte da confissão e o penitente deve ter a intenção de cumpri-la, né? A partir do momento que ele se arrepende, confessa, recebe a penitência. Quando cometemos um pecado, devemos repará-lo, e a penitência nos ajuda nessa reparação da ofensa cometida. O confessor pode ou não dar a penitência. Essa decisão depende da condição de saúde do penitente, se ele vai ou não dar conta da penitência. Como vimos, Santa Faustina encontrava dificuldades em executar suas penitências, mas se esforçava muito para praticá-las. Quando a penitência imposta pelo sacerdote é muito difícil de ser cumprida, podemos, na mesma hora, falar da nossa dificuldade em cumpri-la, assim como Santa Faustina fez. Devemos ser fiéis em cumprir as penitências que nos são impostas. Como vimos também, nossos pecados têm consequências, prejudicam a nós mesmos e aos outros. Devemos fazer penitências para reparar nossas ofensas a Deus e aos irmãos. O pecado também nos enfraquece, nos afasta da graça. Por isso é importante estarmos abertos e preparados para reparar os pecados por nós cometidos, acolhendo a penitência recebida e ficando pertinho de Jesus. Amém? Amém. Quer falar alguma coisa a respeito, Eliane? Também fazer aquele comentário que você iria fazer do retiro, muito importante. Coisa linda, né? Que delícia mergulhar nesse estudo e ouvir. Gratidão, Claudinei, Thelma, Vânia, pelo aprendizado de hoje. Muito bom ouvi-los. E principalmente concluindo, né, tudo isso aí sobre a confissão, perceber o quanto o pecado nos machuca e a falta de perdão nos deixa doente. E uma das coisas, ouvindo o seu testemunho, Vânia, eu senti muito forte no meu coração de partilhar que no nosso retiro, quando teve muitas graças mesmo, abundantes, no momento que nós estávamos em oração diante do Santíssimo, às 15h, o Senhor falou fortemente através da boca dos fiéis que estavam ali. E quando a gente já estava acabando, recolhendo o Santíssimo, já tinha acontecido muitas revelações, graças, bênçãos,
o Senhor falou que não podia sair sem curar a pessoa que estava no Ministério de Música. E aí a gente chamou ele à frente para se colocar diante do Santíssimo e pedimos que todos rezassem por ele. E naquele momento foi revelado, né, que dentre todos os males que existia, que estava cegando ele está cego de uma vista, ele não reconheceu o meu esposo, conheceu pela voz. Eu sabia que ele estava com problema de visão, mas não sabia que ele estava praticamente cego. Ele foi coordenar o Ministério de Música que tocou no nosso retiro praticamente cego, porque o Senhor falou que era para ele estar lá, né? E a gente até teve uma certa relutância na hora de levar o ministério, mas foi em cumprimento à vontade de Deus. E o que foi revelado que era a falta de perdão e perdão de pai. E aí ele chorou muito, teve um momento muito lindo lá de cura, e no final ele me procurou e falou assim: se alguém falar para mim que não acredita em Deus, eu juro que eu vou bater nessa pessoa, porque ninguém sabia que eu não perdoava meu pai, ninguém sabe que eu tenho nada contra o meu pai, e só Deus poderia ter revelado isso. E assim, na verdade, quando a gente guarda mágoa, o ressentimento, ele vai nos adoecendo, né? E no caso dele, está cegando ele. É algo que ele não quis ver, né? Não quer ver, e isso vai gerando um problema. Então a gente percebe como Deus é bom e misericordioso, e Ele vem em socorro das nossas fraquezas, das nossas misérias. E como é bom depois da confissão, como a gente se sente leve, né? Leve e puro. Mas de tudo que, para quem não pôde acompanhar, né, e que é coordenador de cenáculo, fica assim muito forte a questão de ouvir, né, o nosso diretor espiritual, que é persona Christi, ele realmente fala pela boca de Jesus, que nós tenhamos coragem e atitude. Às vezes a gente fica esperando que o padre, né, venha nos orientar, faça isso, faça aquilo, mas ele tem todas as outras pastorais para cuidar, e a gente que deve apresentar as propostas para ele, e ele que vai dizer, ó, então façamos assim, isso aí pode, isso aqui não pode, né, e que muitas vezes a gente fica esperando a iniciativa do sacerdote para estar inserindo, né, o movimento da misericórdia, mas que a gente tem que lutar com coragem, com confiança, e colocar aquilo que tem que ser colocado, né, e com coragem e ousadia. A gente falou também sobre a liderança, né, que o nosso modelo principal seja Jesus Cristo, e se a gente estiver em Jesus e olhando para o que Ele fez, né, Ele que lavou nossos pés, Ele que é o servo, Ele que teve tanto amor, e também no exemplo da Virgem Maria, pura, paciente, com o sim verdadeiro, com a confiança inabalável. Então, são coisas que nós devemos levar para a nossa vida de formadores. E outra coisa muito bacana que vai passar a acontecer na nossa diocese é que a gente, conforme a orientação do Padre Everton, agora a gente tem uma estrutura hierarquizada, né, da coordenação diocesana, e dividimos algumas tarefas, né? Dividimos a coordenação de cenáculo, a coordenação de espiritualidades e formação, a questão do marketing e de toda a divulgação do trabalho que é feito, e também a questão das obras de misericórdia, para que a gente realmente atue direcionado e tenha mais visibilidade dentro da nossa comunidade, praticando as obras de misericórdia de uma forma mais direcionada. Então, para esse mês de junho, né, a nossa obra de misericórdia é vestir os nus,
por conta do frio, que a gente possa recolher agasalhos. Não é campanha do agasalho. A campanha do agasalho deixa acontecer normalmente, mas o que o apóstolo da Divina Misericórdia deve estar atento? Fazer a sua contribuição, né? Olha, o apostolado da Divina Misericórdia arrecadou esses agasalhos, entregar para a pastoral social, perguntar ao padre o que fazer com o que foi arrecadado, ou mesmo propor, né, para quem será entregue esses agasalhos. Então, a gente, pouco a pouco, vai direcionando aí os trabalhos, que a gente possa trabalhar mais conjuntamente, né, e que a graça de Deus nos direcione, que a obra é dele e nós somos só instrumentos. Gratidão. Amém. Muito bom. Eliane, o padre Marco entrou, está por aí. Ele deu negativo o exame dele, graças a Deus, o teste, viu? Padre Marcos está. Ele entrou aí, Padre Marcos. Vocês me permitiram, eu só queria levantar mais 3 pontinhos aí para fazer o fechamento. É sua apresentação, deixa ser pegado. Padre Marcos já abriu ali o microfone. Abriu já? Está nos ouvindo. Padre Marcos vai falar agora ou o Ney fala e depois o senhor fala? Fechou? Abriu. Depois, tá. Estão me ouvindo, né? Agora sim. Depois, Ney, fala, viu? Fala, Ney, depois você fala. Fecha o fechamento rapidinho. Primeiro, dizendo que essas etapas que a gente viu, né, cada uma das etapas do sacramento da confissão são extremamente importantes para a gente poder atingir essa última etapa, que é a verdadeira satisfação. E a penitência também, nesse sentido, ela é muito importante, especialmente no sentido de reparar os danos que nós causamos. Muitas vezes a gente não presta atenção em uma coisa que é muito trabalhada dentro da espiritualidade da Divina Misericórdia, que é a indulgência plenária. A indulgência plenária é o perdão dos pecados e a retirada das penas temporais. Nem sempre no sacramento da confissão Jesus vai retirar essas penas temporais. O cumprimento de todo esse processo do sacramento da confissão nos ajuda a, vamos dizer assim, a termos esse olhar de Deus para que seja retirado também as penas temporais, a consequência que o nosso pecado vai nos trazer, ou seja, aquilo que nós vamos viver por ter pecado. Então, todo esse cumprimento das etapas do sacramento da confissão nos ajudam a, vamos dizer assim, a levar para Deus que nós merecemos também essa retirada das penas temporais. E a indulgência plenária é dada a alguns momentos específicos, né, da igreja, um deles, a festa da misericórdia. Um outro dado para nós essa noite é que já faz uns 4 anos que eu li uma matéria muito interessante sobre suicídio. E essa matéria, ela colocava que o número de suicídio entre católicos atuantes, ele não é tão grande assim. Isso muito, né, a matéria ali concluía que muito em razão do sacramento da penitência. Então, o sacramento da penitência tem também essa função, né, ela nos traz essa leveza, essa satisfação de fato na confiança na misericórdia de Deus. Então, é um dado bastante interessante aí, de que aqueles que procuram e caminham no sacramento da confissão, havia um número muito pequeno de suicídios aí, né? E eu também gostaria de colocar aqui que eu estou aqui com a camiseta do Padre Pio, não por acaso, porque o Padre Pio é o sacerdote da misericórdia, em razão do Padre Pio atender horas a fio de confissão. Padre Pio começava a confessar, né, as almas e não tinha tempo para parar. Olha que graça, né? Que nós possamos rezar para que os nossos sacerdotes tenham essa inspiração também e possam receber as confissões de todas as almas que precisam, né, de confissão, entendendo que esse sacramento é um sacramento de libertação, né, e que às vezes não dá para deixar para depois, é preciso oferecer essa graça
a toda alma que passa pela frente dele. E só dizendo para a Vânia, minha querida Vânia, as partilhas foram muito proveitosas. Thelma, Vânia, Eliane, muito obrigado. Dizer a Vânia que os raios da misericórdia estavam sobre ela o tempo todo lá no hospital e que a mãe da misericórdia estava de mão dadas com ela. A sua missão, minha querida, não acabou. Você ainda tem muito para falar da misericórdia de Deus para as almas que passarem na sua vida. Amém? Amém, amém. Amém, Clotilde. Eu amo muito você, seu programa. Obrigado, minha querida, pelo carinho. Deus é contigo. Ney, comunica seu programa para o pessoal saber. É só rapidinho. Nós temos, então, um programa na rádio local aqui, né? Chamado Misericórdia em Canção, uma exigência de Deus aí para mim resistir muito, porque não era comunicador, não gosto da minha voz, e eu digo que eu tinha porque não me pertence mais, mas eu tinha um problema de garganta, né, respiratório, uma alergia respiratória, fiz tratamentos longos para que essa alergia me abandonasse, então eu dizia muito para Deus, Senhor, como que eu vou fazer um programa de rádio, onde uso a voz, né, não gosto muito da minha voz, mas principalmente tinha esse problema respiratório, e eu tomava antibiótico com muita frequência. Então eu dizia para Deus, imagina, eu vou fazer um programa e ficar 2 sem fazer, porque eu vou perder a voz. E depois que eu iniciei esse programa, para a honra e glória de Deus, nunca mais eu precisei tomar antibiótico para minha garganta, e a minha voz, apesar de não ajudar tanto, né, não acho ela tão linda assim, tão agradável assim, mas Deus está me ajudando aí para levar a mensagem desse programa, que também é transmitido pelo Facebook, né, então, até no retiro, algumas pessoas me perguntam, como que eu faço? Me adiciona lá no Facebook, ou entra na página da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, que é a nossa comunidade, e aí todo sábado, das 10 às 11, nós estamos lá com o programa Misericórdia em Canção. Na nossa pequenez, na nossa miséria, tentando levar uma gotinha do amor e da misericórdia de Deus. Amém? Amém. Padre Marcos, agora é com o senhor. Ney, Deus me pague. Muito obrigada de todo o coração. De você, a Vânia, Thelma, as meninas do terço, a Ângela. Amém, querida. Todo o coração. Boa noite, Padre Marcos. Boa noite a todos vocês. Parabéns por mais uma formação. Parabéns para a Fifi, o Ivo, que está no comando, Eliane, Ney, Thelma, Vânia, a todos vocês participantes lá do Rio Grande do Sul, que está já congelado lá. Rapidinho, porque já é tarde. Então, se Deus poderia nos perdoar e não precisar nos incomodar com reparação, com devolução, essas coisas. Porque poderia pensar que Deus é tão mesquinho, falta de generosidade. Não, porque é nossa necessidade. Nós sentimos, para nossa dignidade, temos desejo de consertar o que estragamos. Filho pródigo, né? Quando, pai, eu quero ser agora como escravo, como seu servo. Não sou, entenderam? Vai ao nosso encontro de dignidade. E depois esta indulgência plenária que conserta nossas fracas reparações, é um benefício da igreja maravilhoso, né? Bom, então é isso, parabéns, Neizão, me ausentei por um momentinho, mas já segui maior tempo da formação, obrigado, eu estou saindo da Covid, hoje testei negativo, graças a Deus, e aos poucos vou forçando a minha voz também, fortalecendo. E a sua voz, Neizão, é muito boa. Fique tranquilo, é um milagre, viu? Que você alcançou e usa agora, gasta a sua voz para a glória de Deus, viu? E uma coisa, parabéns para a Presidente Prudente pela esta formação, linda a formação. Eu quero no eco colocar uma foto e um curtinho relatório de vosso acontecimento. Vocês vão ser craques depois para o Brasil afora, para instruir outras dioceses e grupos nesta organização com o Padre Everton. E terceira coisa, já terminando, em Londrina logo vamos ter congresso e
graças a Deus, Padre Everton e o padre, já ordenei, José Barbosa, me responderam sim, e eles vão me ajudar. Padre Silvio vai dar 2 palestras, Padre Everton vai falar da confissão e José Barbosa vai falar da comunhão, né? E no finalzinho alguma coisa lá, tá? Então, rezem por esta nossa missão e se alguém quiser depois pode se ligar, acho que vai ser transmitido, tá? Então, parabéns para Londrina e que Deus abençoe a todos nós. Amém? Amém. Então, bênção final, não é, a Fifi? Tá? Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nesses dias, já, última frase, me tocou muito. Tinha na Polônia um pregador, digamos, a calibre do Padre Leo, e também se gastou 60 anos e morreu de Parkinson. Era um Padre Leo, polonês. Pregador incrível. Então, Padre Pedro, e ele disse assim, me tocou uma vez, eu escuto agora palestras dele, e ele me disse assim: quando você morrer, antes de morrer, então quando você morrer, não morrerá. Então, uma charada para vocês, deixo. Quando você morrer antes de morrer, então quando você morrer, não morrerá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite a todos. Jesus, eu confio. A sua bênção, Padre. Bênção para todos nós. Amém. 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 Boa noite a todos. Muito obrigada. Desculpe do horário um pouquinho, mas é difícil a gente sair fora do horário, né? Mas graças a Deus, tinha muita coisa boa para ver, muita coisa boa para falar. Nós também agradecemos a presença de todos vocês, que eu sei que religiosamente estão sempre aqui conosco. Viu? Muito obrigada de coração. Eu gostaria, assim, que a próxima formação nossa vai começar a falar sobre as virtudes de Maria. Então, depois eu vou tirar uma fotografia de uma explicaçãozinha que dá antes da lição 42, porque às vezes alguma pessoa não tem o manual. Aí dá uma lidinha naquela explicação que ela vai ficar fora da lição 42. A 42 já é uma lição sobre a humildade de Maria Santíssima, né? É uma lição bem comprida. Então, eu já coloco na lista para vocês darem uma lida antes da nossa lição, tá bem? E quem tem o manual, já vai lendo a próxima lição, que é muito linda, é sobre a humildade. Viu? Boa noite, obrigada a todos, Deus abençoe, Deus lhe pague a todos. Liana, Deus lhe pague. Está voltando a minha voz, graças a Deus. Padre Marcos, feliz, está curado, viu? Muito obrigada, Deus abençoe a todos. Teca, que bom que você pôde entrar. Boa noite, obrigada. Boa noite, fiquem com Deus. Deus te pague, Deus te pague. Deus abençoe. Deus te pague.